Tá pensando que é só 60 pontos? Você vai ver, eu vou passar dos 100. Nas assistências, o meio campo é show. E no ataque vou fazer mais que 3 gols. No goleirão, muitas defesas vai fazer. E a minha zaga é sempre SG. E no jornal do Cartola você pode confiar que com certeza o seu time vai lutar. Alô, cartoleiros! Estamos de volta com mais um Jornal do Cartola, o Jornal Campeão. Eu sou Marcelo Coutinho, do meu lado, Rafael Antonucci. Fala galera, estamos aí abrindo a 11ª rodada. É isso aí. E lembrando que a rodada foi uma rodada difícil, né? Parecia sim. que ia ser desastrosa, mas acabou que salvou um pouquinho. Recuperou ali com o Cruzeiro. Fizemos 55 pontos, mas mantemos a nossa média de 68,5. A gente sempre fala aqui, né, Antonucci, qual foi a média do campeão nacional? 67 pontos, campeão do ano passado. Então, você mantendo isso aí, com certeza até o final do campeonato você estará brigando lá em cima. O Jornal do Cartola que se encontra agora na casa dos 800, ainda nem perdemos tantas posições. Mas agora é importante fazer uma pontuação acima aí dos 68, para recuperar. Para se manter. Né? Para se manter. E então, só lembrando, estamos aí com a nossa parceria que é a Sport Legal. A Sport Legal que tem o menor preço da internet, galera. E está com uma promoção muito barata. Nós estamos aí no inverno, né, Antonucci? Isso aí. Essa jaqueta que você vê aí na sua tela da Adidas, que vem com o conjunto completo, né? Calça, massa, jaqueta, muito maneiro, que está saindo aí de 219 por 149,90. Quer dizer, você economiza R$70 nesse conjunto da Adidas, está muito barato. Show de bola, e vem com a calça, né? Exatamente. E tem aí algumas cores, foi só você conferir se tem realmente o número do seu tamanho, porque já está acabando, então não perca tempo, acesse já www.esportelegal.com.br. Esporte Legal, preços que quebram recordes. Muito bem, estamos também com a parceria do Cartola FC Dicas. Isso aí, para acessar nossos vídeos você digita www.cartolafcdicas.com, o melhor do Fantasy Game. Lá você monta o seu time fácil. E acompanha também, né, Antonucci, os scouts dos seus jogadores, bem legal, ao vivo ali durante os jogos. Muito bacana. E até mandar um abraço aí para Vitor Araújo e Matheus Machado, eles que são aí scouts lá no exatamente, são diretores dos scouts aí do Cartola FC Dicas. Mandando um abraço aí também para Rafael Barros, de Nova Iguaçu, sempre com a gente. Esse aí que já está participando da WC. Da Copa World Cup, que nós vamos falar. Obrigado aí, Rafael. Ariel Bruno, de Americana, abraço também, sempre nos elogiando lá. Cleiton Lima, de Marimbondo, em Alagoas. O Jornal do Cartola espalhado aí para todo esse Brasil. Eu fico bem legal, Alagoas. Muito satisfeito. Vitor Araújo também, de Aracaju, né? Falei aqui. E o Vitor Alves, esse lá em Portugal. Lá de Portugal. Bernardo Cury, que fez um excelente campeonato até agora. Verdade. Meu primo, presidente aí do Bordel. Mas mandou uma rodada passada, quero ver agora, hein, Bordel? Então, um abração aí também, Danny Boy, a toda essa galera. Você mandou bem. Tem muitos aqui que eu gostaria de falar o nome, mas tenho certeza que durante os próximos programas eu estarei mandando. No decorrer do ano aqui nós vamos mandar. É isso aí. Valeu aí pela toda essa audiência, galera. E então, só lembrando que agora vamos começar a segunda Copa Esporte Legal. Sim, vai sim. Não é isso? É isso aí. E já definimos, vai começar na 14ª rodada e vai até a 30ª rodada. Isso aí. Como que vai ser o sistema, Tonucci? Mês de agosto? Pois mês de agosto classificam 16. Os 16 primeiros colocados classificam para a fase que a gente vai fazer de mata-mata. Aí só no mês de agosto. Depois no mês de setembro classificam mais 16. Isso aí. Aí 32 vão se enfrentar ali no mata-mata. E vai até a 30ª rodada. Isso aí. Então vai ser muito bacana. Já esse regulamento estará lá no site do Cartola FC Dicas. Basta você entrar, curtir as nossas páginas e aí vai ter todo o regulamento. Fácil, você vai entender. É isso aí. Não é isso, Antonucci? E nossa Copa World Cup. Essa daí
vai ter exclusividade aqui também no Jornal do Cartola. Você, para participar, entra lá no Cartola FC Dicas, também vê o regulamento. Isso. Né? Basta pagar uma pequena quantia de R$10 através da PagSeguro. Você não precisa nem sair de casa. É muito fácil. 5 prêmios iniciais. Já estamos aí com 26 participantes. Atingindo 50, a gente aumenta o prêmio. E aí a cada 10 vai aumentando, né, Antônio? Isso. Já estamos aí com quase R$500 em prêmios. E essa Copa que começa na 20ª rodada. Começa na 20ª rodada, então depois não vem reclamar, né, Antônio? Isso aí, tem até a 19ª rodada para poder se inscrever, não perca tempo, nós já estamos aí na 11ª rodada, então não perca tempo não, você tem aí mais ou menos 1 mês e meio para poder se inscrever. É isso aí, e aí já vai conhecendo seus adversários, já vai estudando, e você tem grande chance de ser citado aqui no programa entre os primeiros durante essa Copa, que vai ser emocionante. Nós vamos provavelmente, tenho certeza que vai ter aí mais de 50 participantes. Já temos mais de 25, né? E aí vai fazer aquele esquema de classificar 32, depois fase de grupos, igual a Copa do Mundo. Sim. Né? O Brasil não levou a Copa, mas você pode levar o World Cup aqui no Jornal do Cartola e faturar excelentes prêmios aí. Então vamos agora ver quem largou na frente, né, nesse mês, que vai ser rapidinho, só 3 rodadas esse mês. Vamos ver quem tá lá na frente, chamando Se Liga na Liga. Joga na tela aí. Los Tabajaras, Coutinho. Esse aí ficou em 5º colocado na primeira rodada. Matheus Aquino. Parabéns aí, Matheus Aquino. Já começou bem nessa nova largada. Largou bem, isso aí. Né? 4º colocado. 4º colocado. Eminências FC, Adriano Oliveira. Parabéns aí, Adriano. Eu acho que esses 5 aí nunca foram citados aqui no programa. Não, né? os 5 aqui são novatos. São novatos. Expresso Demolidor, Vitor Henrique, 3ª colocação. É isso aí, boa colocação. Parabéns aí. Segundo, London FC, Natan Leal. Parabéns aí, Natan Leal, segundo colocado nessa liga aí com mais de 2.000, quase estamos chegando a 2.500 cabeças. Isso. E o que largou na frente aqui é o CASMA, Cristiano Vitor. Parabéns aí, Cristiano Vitor. Não sei o que significa essas siglas, né? Mas, de qualquer forma, tá aí liderando agora o mês de julho do Jornal do Cartola. Então, vamos à nossa parte que mais nos interessa, chamando análise dos confrontos. Joga na tela aí! É isso aí, começamos então com São Paulo e Chapecoense. Esse jogo vai ser no sábado, 6h30 da tarde no Morumbi. O árbitro da partida vai ser o Felipe Gomes da Silva. Ele que dá aí as faltas medianas, um pouquinho acima, e cartões medianos, 4 por partida. Cartões medianos. O São Paulo tá muito bem, né, Antonucci? Sim. Mostrou aí com essa volta aí, voltou bem. Ainda muito tem algumas peças a entrar no time ainda. Nos últimos 4 jogos, o São Paulo teve 3 vitórias e 1 empate. Depois daquela derrota pro Fluminense, não perdeu mais. Não perdeu mais. Sim. Então, jogando em casa contra a Chapecoense, eu acho que é um dos jogos chaves aí dessa rodada do Cartola. Né? Muito bem, concordo. A Chapecoense tá com alguns problemas, né? A gente não sabe, foi o jogo adiado contra o Atlético, né? Isso. Agora o Thiago Luiz, que era a principal peça lá na frente, está machucado. Certo. O Regis saiu. Bruno Rangel ainda não se sabe se vai jogar. Pode jogar. Foi o grande goleador de 2013. Isso. Foi o 3º maior goleador do Brasil na temporada de 2013. Fica de olho nele. Mas eu acho que ele não deve jogar ainda. Né? Então, melhor pro São Paulo. E aí, a Chapecoense não faz muitos gols, só fez 7 gols até agora. Né? Deve jogar no 4-5-1, quer dizer, vai jogar bem retrancado. Então, não estou acreditando que faça gol. Vai sair com o SG e o São Paulo, também acredito. Pois é, a Chapecoense, dos últimos 4 jogos que jogou fora de casa, 3 desses jogos ela não marcou. Então, rendeu SG para o adversário. O time que não faz gol jogando fora de casa está rendendo SG. Sim. O São Paulo vem de SG, então tem tudo para ter SG no São Paulo aí também. Então vamos às melhores peças aqui, que tem algumas lá atrás. É isso aí. Rogério Ceni. Foi muito bem rodada passada, talvez alguns cartoleiros vão fugir, mas tendo SG... E aí, tem a chance de fazer gol, como nós dissemos na rodada anterior, exatamente. né? Eu coloquei ele no meu time, Mandou bem. Eu postei lá na página lá do Jornal do Cartola, acho que alguém deve ter seguido ali. Isso aí. O zagueiro também, Antônio Carlos.
Antônio Carlos, que é um jogador que faz muito gols de cabeça, Chapecoense está entre os principais times que fazem faltas. Isso. O árbitro dá faltas ali acima da média. Sim. Então, o Chapeca também já sofreu ali 3 gols de cabeça. Pois é, bom pro Allan Kardec, né? Sei. E aí bom pro Ganso também, que bate as faltas. E pro Antônio Carlos, que é o rei das cabeceadas. Exatamente. Ok. Tem o Douglas também na lateral aí. Ele tá arrebentando. Sim. Fez 13 pontos. Na penúltima aí tinha feito 6 pontos sem tomar, levando gol. Sim. Então tá um jogador seguro, roubou 4 bolas no jogo passado. Eu acho que talvez não faça os 13, mas tendo o SG vai bem de novo. Vai sim. Temos o Ganso no meio campo, como você já disse aí, batendo as bolas paradas. Exatamente. O jogo tá coincidindo aqui. Chapecoense fazendo muitas faltas. Sim. Allan Kardec no ataque. Vai ter muitas jogadas aéreas e Sim. o Chapecoense toma os gols ali de cabeça, né? Isso aí. E o Muricy Ramalho. Que aí o técnico foi muito bem rodado passado, tem tudo para sair bem de novo. São Paulo acho que não leva e deve ganhar ali acima de 2 gols. Tô acreditando, hein? Concordo. Próximo jogo, Atlético Mineiro e Bahia. O Atlético que também não jogou na rodada anterior. Esse jogo vai ser no Independência. O Atlético que tá focado aí na Recopa, né, Coutinho? Focou na Recopa, tanto é que deve entrar com um time reserva, Sim. mesclado ali, querendo dar sequência de jogo para alguns jogadores, que é o caso do Hever, que parece que pode atuar ali. Sim. Alex Silva, que vinha atuando no Cartola, né? Mas o Marcos Rocha voltou. A gente espera o Marcos Rocha, porque fica ligado nele, que é bom jogador. Consagrado no Cartola FC, mas não deve ir para a partida. Sim. Agora, tem aí a chance do Dátulo voltar novamente. Verdade. Né, que teve boas participações aí. Teve sim. Né? E o André lá, também, que vai manter lá na frente com o retorno do Luan. Ok. Então o time do Galo, mesmo mesclado aí, não é um time ruim não. Não. Né? O Bahia vem mal, né, Tonucci? Diferente do Bahia que tá mal. 7 jogos que não vence. Sim. Em 6 jogos, nos últimos 6 jogos do Bahia, marcou apenas 2 gols. Precisa da volta do Lincoln, né? Tá o Lincoln já melhorou, né? Vamos ver quando é que ele vai. E aí entrando o voltar. Marcos Aurélio também. Sim. Tem agora o Chiesa, que pode ser o centroavante 9 lá na frente. Vai melhorar, mas essas peças estão de fora. Sim. Então o Bahia já rendeu 4 SG para times adversários nos últimos 6 jogos. Né? O Galo, excelente, mesmo mesclado, tem uma chancezinha ali de SG. Tem, eu acho que o Galo pode sair bem pelo fator casa aí também, né? No Independência. Ajuda. E quem sabe SG pro Galo. Muito bem. Hever, então, é a primeira indicação. Pois é, o Hever tem média de 5, né? Sim. Em apenas 3 partidas. E tem tudo para voltar bem. Ele que quer logo ganhar condicionamento de jogo aí para poder disputar essa final aí, né? Exatamente. Alex Silva. Alex Silva, tendo SG, sempre fazia ali 2, 3 pontinhos, Isso, né? vai fazer com seus SG 7 ele pontos. faz os 7 dele. Isso aí. Né? O Dátulo no meio campo. Esse deve cobrar as bolas paradas, né? O Dátulo vai assumir total responsabilidade para organizar esse meio, bater essas bolas paradas, então vai ser boa opção. Aproveitando que você está falando das bolas paradas, eu não disse do árbitro da partida, que é o Vinícius Furlan. A gente tem apenas estatísticas de um jogo só que ele apitou, mas foram 40 faltas. Quer dizer, muitas faltas foram dadas. A média do campeonato por jogo é 34, né, Antonio? Isso. Então um árbitro ali dando 40 faltas, se ele manter esse número, sim, ele fica com uma média muito acima. Muito elevada. Muito elevada. Aí o Dátulo pode estar saindo bem na partida. Que é um árbitro que tem indícios que dá bastante falta. Isso. André, que aí vai ser o cara lá da frente, sim, referência, né? Sim. Então ele pode estar deixando dele, pode ser o dia dele, né? Que quando é o dia dele, ele faz 2, né, Antônio? É verdade, né? É verdade. Então, quem sabe é o dia do André aí. E o Levi Coupe? Claro, eu acho que o Galo vence, tem chance de não levar gol, já que o Bahia não tem marcado gols. Aí rende pontos pro técnico. Muito bem. Vamos agora para Figueirense Grêmio no Orlando Scarpelli. Esse jogo aí quem vai apitar é Marcelo de Lima Henrique. Ele que deu aí 120 faltas nos últimos 4 jogos, Coutinho. Pois é um pouco acima também, sim, né? Sim, um árbitro que dá faltas acima da média do campeonato. E cartões? Cartões deles foram 15, tá na média. Tá na média de cartões. A média do campeonato por jogo é 4,6. 4,6. Cartões amarelos. Isso aí. Olha só, o Figueira
São muitos, né? São muitos. A média de cartão tem aumentado. Se você for ver bem, você vai apostar um jogador nessa partida, tem quase 5 cartão, você tem uma grande chance do seu jogador... De 22 jogadores na partida, você escolhe 3. Tem uma grande chance ali de ser premiado, né? Por isso tem que olhar aquele jogador que é muito faltoso, aí quando pega um árbitro desse... Acaba levando. Foi o caso do árbitro contra o Corinthians e Inter lá. Isso. 8 cartões, nós avisamos. Isso aí. Né? Então, interessante essas estatísticas de árbitro aí, galera. Fica ligado. Agora, o Figueira, se você for ver bem, nas últimas 3 partidas, marcou gol. Né? Marcou, sim. O Figueira fez apenas 5 gols no campeonato. Até então só tinha feito 3. Fez 2 agora na última, então é nítido uma evolução, pelo menos no setor defensivo do Figueira. É verdade. Porém, pegou 3 defesas que estão com problemas, que foi do Flamengo, Atlético Paranaense e do Curitiba. Agora pega o Grêmio, que tem a melhor defesa. Melhor defesa do campeonato. Só tomou 5 gols. O Figueira só marcou 5. Apesar da evolução do Figueira, agora tem uma grande chance aí de provar que está melhor mesmo, porque eu acho que no Grêmio as coisas vão dificultar. Né? O Grêmio vem de 4 jogos sem tomar gols, também não marca, né? São 3 0-0 seguidos o Grêmio. Sim. Então está difícil acreditar nas peças ofensivas do Grêmio. É verdade. Né? É um jogo complicado, onde você não pode basear o Figueirense como toda aquela baba, mas também não pode acreditar muito no Grêmio, porque não tem saído bem ofensivamente. Isso aí. Né? Então vamos às melhores peças desse jogo. Muito bem. Colocamos aí o Marcelo Groi. Que pode ser exigido e estou acreditando mais no SG do Grêmio nessa partida, mesmo com a evolução do Figueirense. Ok. E o Pedro Jeromel. Pedro Jeromel que está saindo bem, né? Muito bem. Toda a oportunidade que ele teve de atuar, ele não decepcionou, está com uma média boa. Ele tem média de 7 pontos. Então, se tiver SG, o Pedro Jeromel, que não é tão caro, porque está difícil essa rodada, está uma rodada que os jogadores propícios estão tudo caro, né? Isso. Então, eu acho o Jeromel... Ele ainda rouba 2 bolinhas por partida, né? Aí fica bom. Show de bola. Próximo jogo, Botafogo e Curitiba. Esse jogo que vai ser em Volta Redonda. O árbitro da partida é Neilson Nogueira Dias. Ele que deu 38 faltas no último jogo. A gente só tem essa estatística dele também. Deu um pouquinho acima da média ali, né? Mas deve ser juiz mediano. Né? O Botafogo perdeu fora de casa, se complicou, está perto da zona de rebaixamento. Curitiba também decepcionou. Então vai ser um jogo ali, brigando ali para quem quer fugir de vez ali da zona de rebaixamento. Isso. Né? O Botafogo tem problemas. O Edilson ainda continua fora, suspenso, ele que está fazendo um bom campeonato. Verdade. O Sheik também foi suspenso. Isso. Jorge Wagner, que poderia entrar, sentiu a coxa. Então, aí, quem sabe o Carlos Alberto começa desde o início. Eu vejo o Carlos Alberto como uma opção ali para, de repente, melhorar o meio de campo do Botafogo. Sim. O Daniel entrou na última partida, né? Para quem lembra, aquele que mitou aquela vez. Fez 3 gols. Mas não deve começar jogando. Tem a volta do Jefferson, né? Ok. E... bom goleiro. Pois é, não estou acreditando muito no SG nessa partida não, mas o Curitiba é um time que finaliza bastante, né? Sim. Vamos ver o que vai sair desse jogo aí, é meio uma incógnita. Isso aí. O Curitiba é o time que mais finaliza, né, Coutinho? Juntamente com o Fluminense, é o time que mais finaliza. Eu também estou achando, devido aos desfalques do Botafogo, tô achando que vai ser difícil pro Botafogo. Esse jogo que ia ser no Maracanã não vai mais, vai ser em Volta Redonda. E aí eu tô acreditando mais no Curitiba mesmo, porque o Curitiba não jogou mal contra o Figueirense. Foi um jogo onde deu muitas defesas difíceis ali pro Thiago Volpe, exigiu bastante, principalmente depois da entrada do Carlinhos ali na lateral, que estava sendo reserva, não entendi porquê. Eu também não entendo. Né? E depois da entrada dele o time melhorou muito, eu assisti o jogo. E então eu tô acreditando que o Curitiba possa até surpreendeu o Botafogo aí devido aos desfalques. Mas tem problema no ataque o Curitiba também, tem. Porque eles são machucou, não foi uma decepção ali. Sim. E vai jogar o Zé Love, que finaliza muito, mas não faz gol. Tão bom pro Jefferson aí, talvez, né? Sim. Então vamos às melhores peças aí desse jogo. Isso aí. Colocamos justamente o Jefferson. É isso aí, já falado aqui, boa opção, né? Carlos Alberto também, você já disse aí, meio campo. Que eu acho que toda vez que teve oportunidade, jogou bem no Botafogo. Sim. Entrou agora, faltando pouco tempo, mas ainda fez 2,30. Um jogador que está mostrando raça. Eu acho que se ele jogar uma partida inteira, tem chance de participar ofensivo e, quem sabe, aí sair com uma boa pontuação. Pode sim. E do lado do Curitiba temos o Alex. O Alex, porque
uma falta ali, uma bola parada, tudo por conta do Alex, né? Ele foi mal rodada passada, né? Entre aspas, 2.30 ali, mas um jogador que teve chance de fazer boa pontuação nos seus cruzamentos, né? Teve um lance anulado ali que ele deu assistência. Então o Alex sempre tem chance de sair bem. Tem sim. Né? E tá sempre ganhando boas jogadas. E lembrando que o Botafogo é o 7º time que mais comete falta, né? O Curitiba é o 2º. Esse jogo provavelmente vai ser um jogo de bastante faltas. E aí, então, bom pro Alex. Bom pro Alex. Né? Isso aí. Isso que nos dá uma dúvida, de repente, de tirar o SG do Botafogo. Porque, de repente, aquelas faltas laterais ali que o Alex cobra venenosa, um desvio pode estar tirando ali o SG do Botafogo. E vou te falar, o Lucas Claro, que volta nessa partida, ele falou que vai buscar a vitória lá a qualquer custo. É o zagueirão. É, o zagueirão. Que tá lá subindo de cabeça. Sim. Pois vamos ver, hein? Vamos ver. Beleza, próximo jogo aí. Isso aí. Palmeiras e Cruzeiro. Esse jogo aí também vai ser um jogão, viu, Coutinho? Palmeiras que não vem muito bem. Tá em crise, né? Sim. Esse jogo vai ser no Pacaembu e tem um árbitro também que exige muito dos jogadores. O Wilton Pereira Sampaio. Esse aí dá muitas faltas, muitos cartões amarelos. Pois é. Mas, de qualquer forma, não tem jogadores visados nos dois times que a gente gosta, às vezes, na roubada de bola. Então, geralmente é perigoso para jogador que rouba a bola e faz falta. Isso. Nesse jogo não temos nenhum ícone nesse sentido. Isso. Né? O Palmeiras já tá uma cara aí sem vencer, né, Antonucci? Verdade. Palmeiras já não marca gols há 4 partidas, né? Há 4 partidas. O Cruzeiro tem uma defesa até boa. O Palmeiras, porém, aí tem a volta aí do Bruno César. Sim. Né? E tem talvez a oportunidade de estrear o atacante. Que está sendo grande esperança ali do Palmeiras na frente. É verdade. Né? Pode complicar um pouquinho e acabar com essa seca de gols aí. Sim. Né? Mas eu ainda vejo o Cruzeiro como favorito nessa partida. Sim. E segundo estatísticas, chance de SG pro Cruzeiro. Certo. E vou lembrar aqui que o Palmeiras é o 3º time que mais faz faltas. Temos esse Wilton Pereira aí, Sampaio, que dá muitas faltas. Então o Cruzeiro provavelmente vai ter muita oportunidade de bolas paradas ali. E aí Marcelo Moreno lá na frente. Goulart, que mete muitos gols. Vamos às melhores peças desse jogo. Egídio, que tá saindo bem sempre, né? Ali perdeu o SG no finalzinho. Né? Prejudicou muita gente aquele golzinho do Ayrton ali. Mas o Egídio rouba bolas, principalmente quando joga fora de casa. Verdade. E aí tem grande chance de ter uma pontuação segura. Ricardo Goulart, que está sendo um grande nome nesse Cartola. Né? Impressionante. Então, jogando fora ou dentro de casa, sempre vai ser presença de área ali. Ele que está sempre beliscando um golzinho. Sempre. Então, já virou artilheiro do campeonato, né, Coutinho? 6 gols. Perigoso. O outro, Everton Ribeiro. Que segunda rodada consecutiva que os dois foram bem. Isso. Né? A dupla está funcionando e isso está fazendo o Cruzeiro jogar ainda mais. Né? Então tem que acreditar que são 2 craques. Né? E ele fica por conta das bolas paradas, juntamente com o Egídio. Faltoso, provavelmente vai ter assistência do Everton Ribeiro aí. Bem provável. E o Marcelo Moreno no ataque. Que é o vice-artilheiro. Né? Não fez nessa partida aí agora. Aí que eu gosto, não faz numa, tem grande chance de fazer na outra. O jogador que dificilmente passa 2 em branco. É verdade. Bom nome. Ok, próximo jogo então, Vitória e Corinthians. Esse jogo vai ser no Barradão, já no domingo às 4 da tarde. Heber Roberto Lopes vai ser o árbitro da partida. Ele que dá faltas medianas também, Coutinho. Ele é um árbitro de FIFA que gosta muito ali de controlar a partida. Não é exagerado em cartões, não é exagerado em faltas, mas se precisar mostra vermelho também, mostrou 2 vermelhos nos últimos 3 jogos. Pois é, né? Não deve tolerar aquela entrada mais forte, né? Mas o Corinthians, gostei da reestreia do Corinthians, digamos assim, né? Muito bom. Novo começo. Mandou bem. Teve um bom início de jogo ali, gostei bastante. Acho que o Jadson tem melhorado o time, melhorou, tem participado gostei mais e o time está bem. O Guerreiro também participando muito lá na frente, o Luciano, Petros aí de contrato renovado, o Elias, mesmo indo mal de cartola, mas teve um excelente papel no jogo, entendeu? Não foi bem no cartola, mas cumpriu muito bem taticamente a sua função ali. O Elias para mim jogou bem. Acho que o Corinthians é favorito para essa partida, o Vitória também está numa decadência, né? Saiu ali o Marquinhos, que era a peça principal ali do
do time. Verdade. E aí tem que esperar a volta do Marcinho, né? Isso. Pra ver o Marcinho capaz de melhorar esse time aí. Deve dar um up, sim. Mas eu tô acreditando no Corinthians, quem sabe SG pro Corinthians aí, né? Então vamos às melhores peças desse jogo. Ok. Colocamos o Kleber. Kleber, que fez 3 pontinhos ali tomando gol. Se né? vier o SG, vai fazer bem. Boa pontuação. O Petros tá sempre aí. Unânime, né? O Petros que roubou bolas novamente. Sim. E esse jogo tem tudo para roubar bolas novamente. E aí vai bem. E o Jadson? Pois é, o Jadson melhorou bastante, né? Tá participando mais das criações na jogada ali. Você vê, já deu 2 assistências. Sim. O jogador das bolas paradas, se tiver um pênalti vai cobrar. Isso. E aí ele subiu junto aí com essa nova fase do Corinthians. Eu acho que quem tinha alguma coisa contra o Jadson pode já passar a pensar nele aí. E o Corinthians é o time que mais sofre pênaltis, né? Sofreu 3. Pois é. Muito bem. Internacional e Flamengo. Próximo jogo aí no Beira-Rio. Sandro Meira-Hit vai ser o árbitro da partida. Ele que dá aí as faltas também medianas, Coutinho. Em volta de 34 faltas por partida. Bem mediana, né? 17 cartões amarelos, 3 vermelhos nos últimos 5 jogos. Não deve ser um jogo faltoso, mas os cartões também nem são exagerados, né? Não deve ser. O Flamengo é o time mais fair play do campeonato. Ele é o que menos faz faltas. Beleza. Flamengo, esse jogo eu acho que a galera tá encarando também como um dos jogos chaves. Sim. Porque o Flamengo, último colocado, tá mal, né? E Verdade. O Inter perdeu, tem tudo para se redimir agora jogando no Beira-Rio. Isso. Né? E tem algumas voltas, né, do Inter. Tem o Arangues aí, Alex que tá aí na área. deve começar jogando. O Alex já tá acho que fica no banco. À disposição. Junto com o Martin Luque. Esse jogador... Bom observar. Esse jogador foi goleador, né? É bom observar. E fez muitos gols pela seleção argentina sub-20. Isso. Né? Se eu não me engano, foi 9 gols em 23 partidas pela seleção sub-20. Bom número. Né? E então fica ligado. Eu acho que o Inter é favorito, tem a chance de SG, já que o Flamengo também tem dificuldade para estar marcando os gols. Então vamos às melhores peças desse jogo aí. Fabrício, lateral. Acreditando no SG, o Fabrício foi bem na última rodada, 4.3. Foi. Né, tomando 4.7. gol, 4.7. E ainda está sempre lá apoiando pela esquerda ali, né? Sempre de vez em quando belisca uns golzinhos. Belisca sim, né? Verdade. Tem o Williams também, que voltou a roubar as bolas. O Williams voltou a ser o Williams, né? Voltou. Foram últimos 17 bolas roubadas nos últimos 3 jogos. 17, exatamente. 4, 8 e 5. Né? Então o Williams aí está com uma média de quase 6 roubadas nas últimas 3 partidas. Sim. Né? Então está se tornando seguro. Mesmo levando cartão, fez 6 pontos rodada passada. Eu acho que já pode se pensar em Williams e Petros como os principais jogadores aí das roubadas. Sim, né? Ele que acabou de tomar um cartão amarelo, não deve tomar um cartão nessa, né? E o árbitro nem é tão rigoroso como foi o árbitro da partida do Corinthians ainda. Isso aí. Além dele, temos também o D'Alessandro. O grande nome. Que tem tudo agora para... Tá devendo, né? Tá devendo. Eu acho que tem um jogo agora contra o Lanterna do campeonato e precisando vencer, sim. Pode ir bem. Deve sim. Arangues, que... Deve voltar. Deve iniciar a partida. Sim. Não sei se vai a partida toda. Sim. Mas o Arangues é o Arangues, né? Sim, já mostrou aí o futebol. Aí, né? Então acho que a galera vai querer colocar assim. Tem o Rafael Moura também na frente. Rafael Moura tem um detalhe, né? O Flamengo toma muitos gols dentro da área. Mais de 60% dos gols sofridos. 15 gols ali, né? Foram dentro da área. Foi dentro da área. Sim. Rafael Moura também é outro que está devendo. E quem sabe agora pode brilhar a estrela aí do He-Man. É verdade. E quem vai comandar a equipe aqui, o Abel Braga, pode ser uma boa opção também. Verdade. Abel, né? O time pode vencer e levar SG, é um bom nome. Muito bem. Fluminense e Santos. Jogo 6h30 da tarde no domingo, também no Raulinho de Oliveira. Vai ser em Volta Redonda. Pois é, o Maracanã não está podendo ser usado. Isso. Eu acho que isso prejudica um pouquinho, vai prejudicar o Botafogo, vai prejudicar um pouco o Fluminense também. Mas o retrospecto do Fluminense lá em Volta Redonda não é tão ruim. Sim. Né? E na última vez que enfrentou o Santos lá, venceu por 3-2. Tem essa curiosidade aí. Neymar ainda jogava pelo Santos. Eu acho que o Fluminense, a parada não fez muito bem.
Eu acho que com essas novas contratações aí não acertou ainda o meio de campo, né? E o Santos, um time forte no ESG. Nas últimas partidas contra o Fluminense, o Santos tem se dado melhor. É verdade. Né? E então, acho melhor fugir desse jogo aí. Mas de qualquer forma, vamos às melhores peças desse jogo. Só lembrando que o árbitro Leandro Voaden é um árbitro que dá poucas faltas, né? Medianas para menos, poucos cartões. Foram 5 cartões amarelos em 4 jogos. Bem pouco, né? Então, até rolava aí dos roubadores de bola, né? É boa para essa partida. É verdade. No Santos ali tem o Arouca, né? O Alisson. Tem o Cicinho que volta agora. E no Fluminense não temos grandes roubadores. Não. Então vamos lá nas melhores peças. Colocamos do lado do Flu o Wagner. Wagner que deu assistência e é um jogador que finaliza bastante. Tá vindo com uma sequência boa de pontuações, né, Coutinho? A última foi 7. Ele tem média de 6,5. Tá com uma média boa. Ele tem sido, do setor do meio de campo, a peça mais constante, né? Tem. Na frente, Rafael Sobis. Que foi mal, teve Sim. uma chance de subir cartoletas. Galera pode Muito ficar meio bom ressabiada aí com Sobis, mas Sim. eu acho que vai voltar a fazer seus pontos seguros. Tem uma boa partida agora, ainda mais o campo do Raulino, que é Sim, menor. sim. Então aquelas bolas ali de fora da área, Sobis vai estar sempre Chuta arriscando. tudo, chuta E ele tudo. já fez gols lá no Raulino, Sim. se eu não me engano, aí mais que 2 gols de fora da área lá. 2,5 negativo que ele fez na última, né? Para subir cartoleta vai ser excelente. Isso aí. Temos também o fundo do baú, Cícero. Que é esse Santos, né? Pois é, a gente fala que os jogadores que enfrentam seus ex-clubes têm motivação, não deu muito certo ali com o Marquinhos e nem com o Everton, né? Sim. Mas, quem sabe agora o Cícero pode ter essa motivação extra. Ele que teve uma grande chance de marcar contra o Criciúma. Foi. Né? Uma jogada de bola aérea. Sim. Então, acho que o Cícero tem chance sim de sair bem. Ok. E do lado do Santos nós temos o goleiro Aranha. Fluminense finaliza bastante, time que mais cede defesa difícil para goleiros adversários. Não foi assim rodada passada, mas vamos acreditar que essa estatística vai continuar. E o Aranha é excelente goleiro que faz defesa difícil. Eu acho que tem chance do Aranha ir bem. Certo. Temos também o roubador de bola, o Cicinho. Cicinho na lateral, como o Antonucci falou, o árbitro deixa o jogo correr, isso favorece as roubadas de bola. Então o Cicinho pode sair bem. O Santos também, que é recordista no SG. Sim. 7 SG em 10 partidas. Impressionante o Santos, né? Muito bem. Temos também o Gabriel na frente. Gabigol participou de uma assistência rodada passada, levou o cartão, prejudicou sua nota. Mas um jogador que já está aí com 5 gols, se eu não me engano, né? Fluminense mostrou fragilidade no setor. Acho que o Henrique jogou bem, mas ainda não se entrosou com o Gum. Pode demorar um pouquinho esse processo. E quem sabe o Gabigol não aproveita desse detalhe aí. Muito bem. Próximo jogo. Atlético Paranaense e Criciúma. 6h30 da tarde também, na Arena da Baixada. Até que enfim o Atlético vai voltar mas a jogar sem em Curitiba. torcida, né? Sem torcida. Mas sem torcida. Vai voltar no seu estádio, mas sem torcida. Ok. Mas o Doriva já mostrou a cara, né? Que já mostrou ali, teve uma excelente vitória fora de casa. Tem tudo para vencer novamente. Tem sim. O Criciúma é um time também que não faz gols quando joga fora de casa. Sim. Né? São 4 SG para times adversários quando o Criciúma foi jogar fora de casa. O Atlético não tem uma defesa tão constante, mas segundo a estatística do Criciúma, quem sabe não funciona também para o Atlético. Sim. Né? E aí tem bons nomes ali no Atlético. Vamos às melhores peças desse jogo. Sim. Inclusive, Coutinho, o árbitro Cláudio Francisco Lima e Silva, ele dá poucas faltas. Então ajuda mais ainda para as nossas dicas aqui. Que é o Natanael, lateral. E o Sueliton. Né? São bons laterais que podem estar roubando bolas e participam ofensivos. Um tem 4 assistências e o outro tem 3. Isso. Então, eu acho que o Atlético vai impor seu futebol, vai jogar ofensivo e os laterais vão apoiar bastante. Quem sabe belisca ali uma participação com assistência. Suelton ainda tem 13 roubadas de bola. E chuta muito no gol, né? Dá assistências, né? Eu cara fico bem participativo. Fico primeiramente com o Suelton. Okay. Mas se você quiser ter os dois, eu acho que não fica ruim também não. Muito bem. E lá na frente, seu parente Douglas Coutinho. Que tá mandando ver, né? Tá no sim. campeonato. Tá sim. Tá fazendo gol toda a partida. Ele que não sai,
né? Não saiu da partida, não né? Sai. Entrou o Marcelo. Entrou o Marcelo no lugar do Badi, sim, né? E entrou o João Paulo no lugar do Edes. Então acho que você não corre o risco do Douglas Coutinho sair. Ele está em excelente fase, fez um golaço. Excelente fase. E tem que acreditar na fase do jogador. Também Vamos com acho. ele aí, Douglas Também Coutinho. acho. Bom nome. O último jogo, Coutinho. Goiás Sport. Esse jogo vai ser na Serra Dourada. Péricles Bassols vai ser o árbitro dessa partida aqui. Ele dá as faltas medianas, 94 em 3 jogos. Bem mediano. Pois é. E o Goiás que manteve aquela estatística de time de SG. Tá certo que o Grêmio não faz muitos gols, mas o Goiás conseguiu seu 7º SG e lidera ele ao lado do Santos como campeão do quesito. Isso. Né? Lá na frente o Goiás também não tem feito muitos gols. Verdade. Apesar de eu gostar do meio de campo ali, o Ramon. É bom jogador. Tem feito boas partidas, sim, né? Sim. Mas só não tá rendendo pra Cartola, né? Ele fez -3 contra o Grêmio e jogou legal. Pois Nós vimos o jogo, jogou bem. De qualquer forma, e em relação ao Sport, que fez uma boa partida contra o Botafogo, mas fez um gol ali num lance de talento ali do Neto Baiano, né, criou algumas oportunidades, mas vai pegar um Goiás bem consistente. Se defende bem. Então eu estou acreditando no SG do Goiás. Também acho. Né, então vou acreditar mais nas peças defensivas, apesar de eu gostar aí do Ramon. Né? Vamos às melhores peças desse jogo. Ok. Temos então o goleiro Renan. Que foi muito bem, né? Defendeu lá, o Grêmio atacou bastante. Grande média, né? E quem sabe com SG, se for uma bolinha ali, 1, 2 defesas... 7 SG já. Aí faz 11 pontos ali o Renan, né? Tem chance. Tem chance sim. E o Pedro Henrique, o zagueiro que tá vindo bem. Pois é, se destacando ali nessa defesa que às vezes não tá levando gol. Sim. Tá com uma excelente média, teve 3 atuações, fez 8 nessa última SG, rodada, foi. Né? E tem média de 6. Conseguindo o SG, é um jogador que não está muito visado. Eu acho que você quiser diferenciar, pode ter um Pedro Henrique aí, que pode estar fazendo uma boa pontuação. É isso aí. Fechamos então a análise dos confrontos. Esperamos ir melhor dessa vez, né, Antonucci? Sim. E porque eu acho que agora tem bons jogos aí. Tem, a gente já tem uma noção melhor dos times. Vai dando mais cara, né? De acordo com as rodadas vão acontecendo, vai dando mais cara para os jogadores. E a gente já vai podendo observar. A parada foi ruim para nós que estava numa sequência boa, vendo ali as estatísticas, mas a gente rapidinho já vai ter essa noção aí dos novamente, times, né? Com certeza. Então vamos agora chamar o Magnata. Joga na tela aí. Só lembrando, Antonucci, o Magnata é aquele quadro para subir cartoletas. Teve um dia que me perguntaram lá por que você não separa os jogadores. Então, o Magnata está aqui para subir cartoleta. Isso aí. E diante de uma rodada que muita gente perdeu cartoleta, o Magnata subiu, né? Claro, sempre sobe, né? O Magnata, ele na 10ª rodada subiu 7 cartoletas e já tem um total de 222. Pois é. Então, não perdeu cartoletas. Sim. Excelente. Como é que ficou agora para essa nova rodada? Ok. Temos aí o goleiro Dida. Dida que fez -4. E aí tem chance de SG. Não gosto muito do Dida para defesa difícil. Sim. Mas tem tudo para fazer uma pontuação melhor. Tem sim. Nas laterais colocamos o Wellington Silva, juntamente com o Dida, né? Do Inter. Quem sabe SG aí, Ele né? que é ex-Flamengo. Wellington Silva, sim. Isso. E o Natanael. Natanael também, que tem 3 assistências, também não foi muito bem. Sim. A última que jogou, e tem um bom jogo. Os zagueiros são Rodrigo Caio e Juan. Pois é, estamos bem aí no Inter, né? Fechamos bem no Inter. O Caio e São Paulo também tem grande chance de levar esse G. Sim. Meio campo, Paulo Henrique Ganso, Juliano e D'Alessandro. 3 meias bem ofensivos, que foram mal, com bastante técnica, que tem tudo agora para se redimir, né? Isso aí. Tem bons jogos. E no ataque, Rafael Sobis, Rafael Moura e Marcelo Moreno. Ataque de peso, hein? Sim. Gostei aí desse ataque. E tá propício porque os jogadores foram mal, né? Exatamente. Então agora para subir cartoleta, acredito que deve subir ainda mais que 7 Pois cartoletas. Porque tem bons nomes, né? São jogadores renomados aqui. Renomados, já consagrados no cartola. Pois é. E o técnico vai ser o Abel Braga. Tem tudo também para sair bem. Ok. Né? Esse time custou 156,64 cartoletas. Nem foi caro, não. Né? Foi uma rodada que está difícil colocar os medalhões. Sim. O Magnata está aí com um bom time para subir cartoletas e ainda fazer pontos. É isso aí. Né? Vamos chamar então a seleção da rodada. Joga na tela aí. Isso aí, Coutinho. Lembrando que nós fizemos
55,7 pontos na rodada anterior. Nos encontramos ali em 831 no Nacional. Boa colocação, Boa colocação, sim. Estamos entre os 1000. A média continua ali acima de 68,5. Acima do campeão nacional, que foi de 67. Foi 67. Isso aí. Então, beleza. Como ficou agora a seleção da O time ficou assim. Vamos lá. Aqui ficou faltando cartoletas para poder montar esse time. Lembrando, nós temos 194 cartoletas no total, mas ficou faltando. Colocamos aqui o goleiro, o Everton, do Atlético Paranaense. Gostaríamos de ter outros, né? Poderia ser Aranha, poderia ser Marcelo Groi, né? Verdade. Então, se você tem cartoleta sobrando, você pode mudar aí, pode. Mas o Everton já mostrou boas exibições nesse campeonato e acredito que o Atlético Paranaense possa ter SG. Pode sim. Né? Já que o Criciúma não faz gol fora de casa. Isso aí. Nas laterais nós colocamos o Douglas e o Suelton. Douglas, que está sendo arrasador. Suelton também teve boas exibições, tem um bom jogo. Isso aí. Os zagueiros são Pedro Jeromel e Antônio Carlos. Pedro Jeromel está mandando bem. Antônio Carlos, que a gente está acreditando que é o jogo para ele deixar o golzinho dele, já chance, que estatisticamente favorece as bolas paradas lá. Tem chance. E o time do Chapecó toma gol de cabeça dentro da área, então quem sabe essa jogada aérea vai ser forte para o São Paulo. Isso aí. Meio campo. Williams, D'Alessandro, Petros e Paulo Henrique Ganso. Jogando com uma segurança ali com Williams e Petros, que já mostraram que parece que vão sempre pontuar bem agora, né? Seguros. E o D'Alessandro, que está... Unanimidade é o nome do Cartola. Contra o último colocado. Embora não tá vindo bem. Contra o último colocado. Sim. Né? Jogando em casa. E o Ganso também, com uma excelente partida. Eu acho que o meio de campo ficou bom aí. Também acho. E o ataque ficou Allan Kardec e Douglas Coutinho. Pois é. Douglas Coutinho arrasador, Allan Kardec também goleador. São dois goleadores. Sim. Dificilmente esses dois não vão deixar de marcar nessa rodada. Lembrando que desse aí nós queríamos todos, né? E com o técnico nós tivemos que dar uma diminuída também, colocamos Doriva. Que eu acho que não ficou ruim não, Doriva tem tudo para ir bem, é um excelente técnico, o Atlético tem bom jogo, quem sabe SG. Eu acho que a seleção dessa vez vai muito melhor. Sim, mas o Muricy poderia se encaixar aqui bem, né? Com certeza, muito bem. E o time custou 190,16. Beleza, galera? Fechamos aí mais um Jornal do Cartola. Esperamos que vocês tenham gostado. Vamos com tudo, porque dessa vez estou acreditando aí numa boa rodada. Não é isso, Antonucci? Também acredito. E vocês já sabem que aqui você tem as melhores dicas para formar o seu time campeão. Abraço, galera.